a prisão tem de ser revogada imediatamente. Se ele não foi denunciado, o processo contra ele, ou a denúncia contra ele, ou esse inquérito contra ele, melhor dizendo, acabou. Se o Jair não foi denunciado, o inquérito contra ele acabou. E se acabou, a prisão domiciliar determinada nesse inquérito também tem que acabar. Se cai o inquérito contra ele, cai tudo que foi determinado no inquérito contra ele. Então, portanto, as cautelares e, portanto, também a prisão decorrente do descumprimento suposto das cautelares. Vocês entenderam? Então, o Bolsonaro tem de ser imediatamente liberto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. PGR se manifesta a favor de Silveira ir para o regime aberto. É isso mesmo. Procuradoria afirma que o ex-deputado federal cumpriu os requisitos legais e apresentou boa conduta carcerária para obter o benefício. Nesta terça-feira, o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Filho, se manifestou a favor do pedido de progressão de regime feito por Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão, em virtude de supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Silveira cumpre pena em regime semiaberto na colônia agrícola de Magé. No parecer favorável, Filho constatou que Silveira preencheu os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de cumprir a pena em casa. A decisão final caberá agora ao relator do caso no STF, ministro do Alexandre de Moraes. E Moraes fica sem sustentação jurídica para manter a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Malafaia. Como a PGR escolheu não oferecer denúncia a Bolsonaro, ele deveria ser libertado imediatamente. Mas existe um problema para essa decisão. Se Moraes libertar Bolsonaro agora, o sistema vai entender como um recuo frente às sanções que sua esposa também sofreu da Lei Magnitsky. Isso soaria como ceder à pressão, e o Careca é orgulhoso do tipo que sempre dobra a aposta. Jair Bolsonaro vai sair da prisão? A denúncia contra Eduardo Bolsonaro tira o pai da prisão? É justa, injusta? Bom, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre esses pontos, explicar tudo direitinho a respeito da denúncia feita pela PGR contra o Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Vamos explicar o que é isso? E também quais são as consequências dessa denúncia, que denunciou ao Eduardo, ao Paulo Figueiredo, jornalista, mas não denunciou o Jair. E aí? O Jair com isso pode sair da prisão? Vamos lá. Mas antes de irmos lá, ativa o sininho, curte, compartilha, fecha o chat, curte, dá o like no vídeo e se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Olha, está sobrando alguma coisa aqui, é uma ampulheta. Eu tenho uma ampulheta do século I aqui do meu lado e ela estava vazando no vídeo, mas é isso. Veja só, essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo é uma loucura, um abuso de autoridade completo da PGR, do Gonê, que é hoje, vamos dizer a verdade, o Gonê e a PGR são um puxadinho bem do mal feito do STF. O Gonê, assim como parte da polícia, fazem parte de um ecossistema que gira em torno do Moraes, gira em torno do STF, gira em torno do núcleo duro da Corte Suprema que manda no Brasil desde 2019, com o início dos inquéritos das fake news. Em primeiro lugar, vamos explicar. A acusação, né, a denúncia, é a de que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão tramando fora do país, denunciando o Brasil, e isso atrapalha o país, atrapalha a pátria e, portanto, faz com que o processo do Bolsonaro pai, seja atrapalhado e que os juízes se sintam coagidos no curso desse processo em razão dessa atuação do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Isso é
loucura, loucura, como diria o outro, loucura, loucura, loucura completa. Primeiro que coação é um crime que está, acho que no 344, salvo engano, do Código Penal, e que simplesmente prevê que, durante um processo, se você interferir diretamente no processo com ações específicas que interfiram diretamente no processo, aí é coação. Sabe o que isso quer dizer? Por exemplo, o processo está para ser julgado, antigamente, né, quando tinha processo físico, você vai lá e joga fora os autos do processo, ou o processo está para ser julgado, você entra no julgamento e começa a fazer, durante a sessão, enfim, eu estou aqui imaginando apenas ideias com vocês, para mostrar que significa atuação direta, específica no processo, durante o processo. Não tem nada a ver com você denunciar ilegalidades e abusos do processo. Não tem nada a ver com você simplesmente entender que houve violações, que houve abusos e falar isso, contar esses abusos para nações estrangeiras, para organismos estrangeiros, para a ONU, para a OEA, para os Estados Unidos, para o Azerbaijão, não interessa, isso faz parte do jogo. Quantas e quantas e quantas vezes eu, como advogado, durante um processo, vendo que um juiz agia de forma abusiva, fui ao CNJ reclamar daquilo, fui à OAB reclamar daquilo, fui já à ONU, à OEA, reclamar daquilo. O Pedro Vaca veio ano passado aqui, reclamamos daquilo, e todos esses processos estão em curso. Todos os processos. Eu, por exemplo, quando veio o Pedro Vaca no ano passado, eu reclamei dos abusos ocorridos no início dos inquéritos das fake news, do qual eu fui o primeiro advogado. Também é coação no curso do processo, porque o processo não acabou. Os clientes que eu tinha lá em 2019 seguem sendo clientes porque eles não foram excluídos dos inquéritos, então não está no curso do processo. Se está no curso do processo, eu não poderia ter denunciado para o Pedro Vaca. Eu sou um criminoso ao denunciar. O Pedro Vaca também é um traidor da pátria ao ouvir essa denúncia. Uma loucura, é uma completa loucura isso que faz, infelizmente, a PGR. O abuso aqui, o único ilícito dessa história toda é o da PGR. Abuso de autoridade, abuso de poder, por querer tornar ilícito aquilo que é lícito, torna ilícita a sua atuação, a PGR. Vocês entenderam? Quando a PGR tenta fazer algo que é lícito se tornar ilícito, ela faz da sua atividade lícita um ilícito. O ilícito é dela, não é do outro. O outro tem o direito. Quem denuncia abusos a um país estrangeiro age de forma completamente ilícita, é um direito. Aliás, quando você é um parlamentar, como no caso do Eduardo Bolsonaro, é um dever. O artigo 49, inciso 11 da Constituição, inclusive diz que é dever do parlamentar zelar pelas prerrogativas do Legislativo. E uma das prerrogativas, todas, aliás, prerrogativas, na verdade, estão sendo violadas pelo Moraes, pelo STF e, enfim, pelo Judiciário e o Estado brasileiro de uma forma geral. Portanto, não há nenhum ilícito, essa ideia de coação é um completo abuso e não faz sentido. E, por fim, a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi denunciado. Então, ele foi preso com base nesse inquérito, no qual ele não foi denunciado. Então ele está no inquérito, esse inquérito que agora denunciou o Eduardo e denunciou também o Paulo Figueiredo, era nesse inquérito que a prisão domiciliar dele e todas as cautelares foram determinadas. Vocês entendem? Se ele agora não foi denunciado, caem todas as razões e causas e motivos para ele ser preso. É mais ou menos como se você falasse assim, olha, você está sendo preso por conta desse processo, acaba o processo, não tem mais a prisão. A prisão tem de ser revogada imediatamente. Se ele não foi denunciado, o processo contra ele, ou a denúncia contra ele, ou esse inquérito contra ele, melhor dizendo, acabou. Repito, hein, se o Jair não foi denunciado, o inquérito contra ele acabou. E se acabou, a prisão domiciliar determinada nesse inquérito também tem que acabar.
Se cai o inquérito contra ele, cai tudo o que foi determinado no inquérito contra ele. Então, portanto, as cautelares e, portanto, também a prisão decorrente do descumprimento suposto das cautelares. Vocês entenderam? Então, o Bolsonaro tem de ser imediatamente liberto. Vai acontecer? A gente sabe que não. Óbvio que não. Muito provavelmente eles vão ignorar ou vão determinar prisão em algum outro dos milhares de inquéritos que eles inventam contra o Bolsonaro para ele seguir preso. Mas na estrita lei é isso que acontece, é isso que deveria acontecer. Portanto, abuso de autoridade da PGR contra o Jair Bolsonaro, abuso de autoridade contra o Eduardo Bolsonaro, abuso de autoridade contra o Paulo Figueiredo, e assim vamos um dia atrás do outro. Depois não sabem por que a Magnitsky está sendo aplicada. Um abraço. Pois é, mandou o Lourão aquele recadão para Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou com cara de abobado. Já vou fazer a pergunta básica para Rodrigo Constantino. Você achou que o nosso presidente deu uma certa arregada para o que disse o Donald Trump? Sim, em português bem claro, Lula arregou, né? Hashtag Lula arregou. Eu achei engraçado, Serrão, para ser sincero, porque o Trump fez um discurso todo desdizendo e confrontando o discurso anterior do Lula. Né? O Lula, por exemplo, enalteceu essa agenda toda climática, o Trump destruiu essa palhaçada toda, mostrando a hipocrisia de Obama, dos globalistas, da China e companhia. Né? O Lula saiu em defesa da ditadura cubana, do diálogo com a Venezuela. O Trump falou que não vai ter moleza com cartéis, com narco-estados, com quem está botando drogas para dentro dos Estados Unidos. Então, assim, na essência, que é o que importa, o discurso do Trump massacrou o discurso e a postura do Brasil. Né? Mas o Trump fez esse aceno. Eu encontrei por 20 segundos, abracei, gostei, tivemos boa química. Bastou isso, vindo de um fascista, vindo de um nazista, segundo os próprios petistas, para que os petistas ficassem em polvorosa. Ficaram encantados, é o complexo de vira-latas. Veja que, no fundo, eles amam e odeiam ao mesmo tempo o tio Sam. Né? Eles ficaram encantados que o Trump elogiou o Lula, acharam que foi uma grande derrota para os bolsonaristas e uma vitória para o Lula. Até o Guga Chakra, oi Guga, fez uma análise desse tipo na Globo News. É um negócio vergonhoso, é não entender nada da arte da negociação do Trump. Quer dizer, elogio mesmo, se você quer ver o que é o Trump elogiando alguém para valer, olha o elogio que ele fez ao Javier Milei. Ali foi um elogio completo, dizendo que o Milei pegou uma terra devastada, consertou o país, vai receber investimentos e ajuda dos Estados Unidos. Isso é um elogio. Ali para o Lula foi um aceno que colocou ele numa sinuca de bico. Porque ele disse, nós combinamos de nos encontrarmos na semana que vem. Você repara que o Lula não estava nem ouvindo, nem prestando atenção no discurso do Lula, do Trump. O Celso Amorim atrás teve que cutucar o presidente para ele botar o tradutor e escutar. Então, é óbvio que é uma cilada, Bino. Né? Agora, demorou 1 hora, um pouco mais, para os petistas entenderem, pelo menos para o Lula entender, né? Que se ele se encontrasse tete a tete com o Trump, ia ser humilhação atrás de humilhação, como foi uma vez para o Zelensky, que resolveu bancar o rebelde, né, e peitar o Trump, e outra vez que foi uma humilhação com o presidente da África do Sul, que o Trump, na cara dele, mostrou a perseguição aos brancos e por aí vai. Então, não tem saída fácil para o Lula agora, porque o que o Trump fez foi revelar ao mundo que ele é um arregão, que ele só tem gogó, que no fundo ele não quer apostar na conversa e na solução dos problemas. Até porque essa tirada do chanceler é a coisa mais ridícula do mundo, né? Lula tem uma agenda ocupada, é a coisa mais importante para o Brasil no momento. O tarifaço que está servindo aí como sanção ao Brasil. Como assim? Tem alguma coisa mais relevante que isso? Visitar Cuba? Então, ficou muito feio para o Brasil. Ficou uma situação assim vergonhosa, né? O Lula não tem para onde se esconder agora, para onde fugir. Então, foi uma jogada de mestre do Donald Trump, na minha opinião. Eu comentei isso antes da arregada do Lula, para mostrar como é que se faz a análise de verdade, ao contrário da torcida, dos cheerleaders do PT, né, como a turma da Globo News e companhia, que não sabem analisar
qual é a estratégia do Trump. E colocou a faca no pescoço do Lula agora. Vai vir conversar, vai negociar, mesmo que seja por telefone agora, né? E vai ouvir do presidente americano o quê? Que o Brasil tem que parar de promover caça às bruxas. O Trump foi explícito na essência do seu discurso. Antes dos elogios e afagos ao Lula, ele tratou da essência. O Brasil vai muito mal. Quando o Brasil se afasta dos valores americanos, o Brasil não tem chance de sucesso. Ou seja, vai virar província chinesa, vai arcar com as consequências. O Brasil criou uma juristocracia para perseguir adversário político. Isso não é aceitável. O recado foi muito duro. Agora, assim que eu vi o Trump falando, para fechar minha primeira fala aqui sobre o assunto, assim que eu vi o Trump falando sobre o Lula e a reação dos lulistas, eu lembrei daquela cena do filme O Advogado do Diabo. No finalzinho, com spoiler, o filme é antigo, né? Quando Al Pacino vira o diabo em pessoa e diz: vaidade, meu pecado preferido. Vaidade é barata, barata. Ele fez uma massagenzinha no ego do Lula e a turma lulista toda caiu que nem patinho. E tá lá na Bíblia, vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Será que Lula vai aprender isso? Talvez não aprenda, não. Maurício Galante, será que Donald Trump vai ter um tempinho, ele que talvez não seja tão ocupado quanto Lula, para atender o presidente brasileiro? Hoje, na ONU, foi o jogo da hipocrisia. O presidente Donald Trump teve a vantagem de ver o adversário ir lá fazer um discurso sem pé nem cabeça, um discurso completamente hipócrita, completamente falso, e ele entrou nesse jogo. Percebam que no início do discurso do Trump, ele mesmo falou que já que o teleprompter não estava funcionando, ele ia adaptar, ele ia improvisar, ele gosta de improvisar. Quem não sabe jogar, sai da brincadeira. Parem para pensar, um homem que fez bilhões de dólares com cassinos, investidor em cassinos, deve saber um pouco de jogar pôquer, de fazer caretas, de dissimulação e também agir quando ninguém está esperando. O presidente Trump hoje deixou claro para o mundo inteiro qual é a posição dos Estados Unidos. A posição dos Estados Unidos é que esses órgãos multipolares, os órgãos da ONU, Organização Mundial de Saúde, a Organização dos Estados Americanos, que não funcionam, elas estão sendo colocadas em xeque. Porque, no final das contas, quem paga a conta é os Estados Unidos. Então, essa pleiade de países, 180 e tantos países nanicos, que se juntam para tentar criar o império dos nanicos e fazer o que quiserem, passar por cima e pisotear a democracia nos países e virem cantar de galo dentro da ONU, dizer como eles querem que o mundo funcione, sem ter poder econômico, sem ter poder bélico e sem respeitar a sua própria população, não vai vingar. A doutrina Trump foi escrita aí pelo Michael Anton em 2018, que hoje é o diretor de Foreign Policy dos Estados Unidos, e inclusive está aí na lista tríplice para ser nomeado assistente de segurança ou assessor de segurança nacional do Trump, que é o que deve acontecer, o Michael Anton. Deixa claro que os Estados Unidos, a posição deles é essa. Vai assegurar a influência americana no hemisfério ocidental, para que o Brasil não caia nas mãos da China, vai assegurar a importância da Europa como estabilizadora da paz e segurança, também para ajudar no Oriente Médio, e o papel do Brasil não pode ficar a berlinda com a influência dessas ditaduras de plantão. Irã, Coreia do Norte, Rússia e China. Então o recado foi muito claro hoje, saiu isso muito bem, o Constantino deixou bem claro aí qual foi a intenção do Trump, que foi falar uma coisa e fazer outra. E isso ele é mestre em fazer. Então vamos aguardar os próximos passos e essa reunião, que foi uma reunião histórica, esse discurso histórico do Trump, deixa claro para que ele veio no segundo governo. Ele não veio para brincar, ele tem 4 anos, ele tem pressa e ele vai passar o governo para o próximo presidente, deixando um mundo e deixando um legado completamente diferente do que ele conseguiu deixar no primeiro mandato.